Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, quem fundou a Igreja de Cristo? A igreja foi oficialmente fundada no dia de Pentecostes. Ali foi fundada a Igreja de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, está em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar, todos ali para pregar o Evangelho. E eis que de repente veio do céu, não é? Um som, como um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por estes, não é? Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E então o Espírito Santo usou os discípulos para pregar àqueles presentes nos seus devidos idiomas. Quem falava em latim, ouviu em latim. Quem falava em grego, ouviu em grego. Quem falava outras línguas, falou em cada uma das línguas ali presentes. Vejam bem, havia necessidade de falar no idioma de cada um para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho chegasse a todas as nações da época, a todos os povos. Uma necessidade urgente, numa festa mundana de Pentecostes, que foi fundada por Moisés, mas que tomou outros ramos depois, outros rumos. Portanto, nesse dia, a igreja começou a exercer as suas funções de pregar o evangelho a toda criatura em toda parte do mundo. Hoje, nos nossos dias, existe o batismo com o Espírito Santo? Existe. Não é? Existe. Mas esse batismo é realmente no dia do seu batismo. Quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este outro batismo que dizem aí é um revestimento de poder. Quando o homem realmente tem uma vida íntegra, o Espírito Santo agracia. Mas não é só com o dom de línguas. Existem outros dons. Mas por que o dom de língua é o mais usado? Por quê? Veja na vida de cada um. Veja na vida de cada um. Pelo fruto conhecereis a árvore. Muitas das vezes você olha assim por um pé de árvore e confunde com outro fruto. Mas quando você experimenta daquele fruto, você o identifica exatamente quem ele é. Você não vai chupar um caju e dizer que é uma manga. Você não vai comer uma pinha e dizer que é uma laranja. Você identifica. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ou pela árvore, você vendo, identificando-a conscientemente, você sabe que fruto ela irá produzir. Portanto, o Evangelho, a Igreja de Cristo, foi fundada ali, naquele momento. Esta outra igreja foi fundada, a Igreja de Cristo. A Igreja Católica, foi fundada há 325 anos
Nessa faixa, entre 325 e 330, há diferenças de estudiosos de um para o outro. Mas entre 320 e 330, nesta faixa, ela foi fundada. Mas ela já existia antes, não é? Já existiam os bispos, os arcebispos, os cardeais, era o Papa. Você vê que para ser Papa tem que ser um cardeal, para ser o líder da igreja. Porque naquela época ele era o líder do império, do reino, não é? E agora ele é líder mundial em todas as nações. Então deixa o nome de Papa. Amém? Então, meus amados amigos, aí fundou-se a Igreja de Cristo. Mas para fundar essa igreja, quem fundou? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fundou a sua igreja e criou os seus pastores para que eles pudessem disciplinar, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando em tudo, em união, para que o evangelho se propagasse para todos os lugares. E quantos foram? Os 12 apóstolos. Foram os primeiros líderes da igreja, porque tinham sido treinados por Jesus Cristo para isso. A igreja não tinha nenhum edifício próprio. Por isso as pessoas se reuniam em casas ou em lugares públicos na cidade de Jerusalém. Está escrito em Atos 2, 46 e 47. E os 12 apóstolos, você deve conhecê-los, mas eu irei citar o nome deles para que vocês possam entender, não é? Foram também apóstolos que deram a primeira estrutura formal à igreja em Jerusalém. Como a igreja de repente ficou com muitas pessoas, os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinhos, por isso escolheram algumas pessoas para tratar de assuntos administrativos, como distribuição de comida, enquanto eles se dedicavam ao ensino. Está em Atos capítulo 6, versículo 2 e 4. Quando surgiam grandes debates, reuniam um conflito para resolver o problema, aquela dificuldade. Então, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram tudo isso. Surgiu assim uma liderança mais sólida, mais organizada na igreja. A partir de Jerusalém, os apóstolos guiaram a função de muitas igrejas, muitas em várias partes do mundo, que faziam todas elas parte da grande igreja de Cristo. Não era a igreja de Roma, era a igreja de Cristo. Não é? Portanto, nós temos agora que ver como era a igreja primitiva, para que nós possamos nos basear. E a Bíblia nos dá uma igreja que é exemplo, a igreja de Filadélfia. Todas as nossas igrejas, por exemplo, a igreja que eu dirigi, hoje estou afastado por causa da idade, ela se baseava nas igrejas primitivas, no evangelho pregado pelos apóstolos de Cristo. Nós não aceitamos, e ainda hoje não se aceita, coisas introduzidas por homens, ideias de homens. A Bíblia é muito clara. O batismo com o Espírito Santo existe? Existe sim. Mas ele é pessoal para edificação da igreja, quando tem um tradutor. Hoje dificilmente tem um tradutor. Muito difícil. Não é? O vaso, quem é o vaso? Tem vida? Se não tem vida, não tem nada. Você vê quantas profecias são lançadas aí hoje no YouTube e não acontecem, porque são mentirosos, são enganosos, querem aparecer. A vaidade pessoal faz com que isto aconteça. Portanto, meu amado, assim surgiram muitas lideranças sólidas, confiáveis, não é? Pedro, Paulo. Pedro foi um dos fundadores da igreja, mas não foi o fundador. Não foi o fundador. A igreja diz que ela foi fundada por Pedro. Não.
Pedro fundou a igreja fiel. O que é a igreja fiel de Deus? São aqueles que são fiéis à Bíblia, que não se desviam nem um tiro, nem um cedilha, não vivem em cima do muro, não aceita aquilo que não é verdade, se desvia da mentira. E a Bíblia é muito clara, quando ela diz lá em Êxodo 20, você nunca verá um padre pregar sobre isso. Dificilmente. Não faça, não se curve, não adore imagens nem esculturas. Portanto, Pedro não fundou a igreja de Cristo. A igreja foi fundada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, com um número de 12 apóstolos e mais uma infinidade de assistentes. Primeiro na casa, e muitos ouviam o Evangelho. Está em Atos, capítulo 15, versículo 2. Algumas pessoas de fora da igreja pensaram que Paulo tinha fundado a igreja porque ele se tornou tão famoso. Mas, na verdade, a igreja já existia há alguns anos quando Paulo se converteu. Se lembram? Lá no caminho de Damasco? Ali ele se converteu, caiu do cavalo, né? Eu espero que você caia do cavalo que você está montado, principalmente esses políticos que falam de Cristo, mas o Cristo que eles falam não é o do cavalo branco. Não é ele. É um do outro cavalo branco, que tem nas suas mãos sangue, miséria, fome, desgraça. Entendeu? Então, meus irmãos, é preciso nós conhecermos a palavra para que possamos vivê-la e pregá-la em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas de fora da igreja, né, imaginam muito mesmo isso, que Paulo fundou a igreja. Jamais. Não, negativamente, não fundou. Portanto, meu amado, sede, pois, imitadores de Cristo, para que possamos ser verdadeiramente servos de Deus. Amém?